Deixa eu te fazer uma pergunta que pode ser um pouco desconfortável, mas que precisa ser feita. Quantas vezes você já viu uma mulher demonstrar interesse por um homem que nem era o mais bonito do lugar, nem o mais rico, nem o mais engraçado, e mesmo assim parecia ter algo que atraía a atenção dela de forma quase automática? Enquanto isso, outros homens que fazem tudo certo, que falam bonito, que tentam agradar, que se esforçam para impressionar, acabam ficando presos na mesma posição de sempre, sendo vistos apenas como amigos, como colegas, como alguém confiável, mas nunca como alguém que desperta desejo. Se você já passou por isso, então você precisa entender uma coisa que poucos homens realmente compreendem. A atração não começa nas palavras. A atração começa antes de qualquer frase ser dita. Existe uma linguagem silenciosa acontecendo o tempo todo e a maioria dos homens simplesmente não sabe falar essa linguagem. Mulheres, principalmente as mais maduras, já ouviram todos os tipos de conversa. Elas já escutaram elogios, já viram cantadas, já perceberam tentativas de impressionar, já reconheceram insegurança disfarçada de simpatia. Com o tempo, elas desenvolvem uma sensibilidade muito forte para perceber quem está tentando demais e quem simplesmente está presente. E é justamente aí que a diferença começa. O homem que tenta convencer quase sempre perde para o homem que não precisa convencer. O homem que fala demais quase sempre perde para o homem que sabe ficar em silêncio. O homem que quer ser aceito quase sempre perde para o homem que parece confortável mesmo sem aprovação. Existe algo no comportamento humano que a psicologia já demonstrou várias vezes. Nós não nos sentimos atraídos apenas pelo que alguém diz, mas principalmente pela forma como alguém se comporta quando não está tentando impressionar. O cérebro humano capta sinais de segurança, de controle emocional, de estabilidade, de presença, e esses sinais são muito mais fortes do que qualquer frase bonita. Quando um homem transmite calma, quando ele parece confortável com ele mesmo, quando ele não demonstra ansiedade para ser aprovado, o cérebro de quem está ao redor interpreta isso como força. E força, nesse contexto, não significa agressividade, não significa arrogância, não significa superioridade. Significa controle interno, significa não estar desesperado por validação, significa não precisar provar nada o tempo todo. É por isso que alguns homens entram em um ambiente e parecem chamar atenção sem fazer esforço. Eles não estão tentando ser notados, mas são notados. Eles não estão tentando parecer interessantes, mas parecem interessantes. Eles não estão tentando conquistar ninguém, mas acabam despertando curiosidade. Isso acontece porque existe uma diferença enorme entre agir para impressionar e agir a partir de quem você realmente é. Quando um homem está tentando demais, o corpo dele mostra isso. A postura muda, o olhar muda, a voz muda, o ritmo da fala muda, a energia fica agitada. E o cérebro de quem está observando percebe essa agitação como insegurança, mesmo que ninguém diga isso em voz alta. Agora presta atenção nisso, porque essa é uma das verdades mais ignoradas sobre atração. A mente racional pode até gostar de alguém educado, simpático e gentil, mas o instinto reage de forma diferente. O instinto reage à presença, o instinto reage à confiança. O instinto reage à sensação de que aquela pessoa sabe exatamente quem é e não está tentando se adaptar para agradar todo mundo. Quando alguém transmite essa sensação, o sistema emocional reage antes mesmo que a lógica tenha tempo de analisar. E é por isso que, às vezes, uma mulher não sabe explicar por que se sentiu atraída por um homem específico. Ela só sabe que sentiu. E quando a atração começa nesse nível, ela é muito mais forte. Um dos primeiros sinais dessa presença silenciosa está na forma como o homem ocupa o espaço ao redor dele. Repara que eu não estou falando de tamanho, nem de aparência, nem de roupa. Estou falando de postura. Um homem que se move de forma tranquila, que não parece apressado, que não parece tenso, que não parece preocupado em ser avaliado, transmite uma mensagem muito clara sem dizer uma palavra. Ele parece seguro. Ele parece estável,
Ele parece alguém que não está tentando fugir de si mesmo. Isso é extremamente poderoso, porque a maioria das pessoas vive em estado de tensão o tempo todo. Quando alguém demonstra calma de verdade, isso chama a atenção automaticamente. Outro ponto que poucos percebem é o olhar. Não é sobre encarar de forma agressiva, não é sobre olhar de forma exagerada, não é sobre tentar parecer dominante, é sobre sustentar o olhar com naturalidade. Pessoas inseguras desviam o olhar rápido demais ou olham de forma inquieta, como se estivessem procurando aprovação. Pessoas seguras conseguem olhar e simplesmente permanecer ali, sem pressa, sem tensão, sem necessidade de provar nada. Esse tipo de olhar transmite uma mensagem muito forte para o cérebro emocional de quem está do outro lado. Transmite a sensação de que aquele homem não está com medo da interação. E quando alguém não está com medo, automaticamente parece mais interessante. Existe também a questão do silêncio. A maioria dos homens acredita que precisa falar o tempo todo para manter o interesse. Falam demais, explicam demais, contam histórias demais, fazem piadas demais, tentam preencher qualquer segundo de silêncio. Mas o silêncio, quando é sustentado com tranquilidade, cria tensão. E tensão emocional é uma das coisas que mais despertam interesse. Quando alguém consegue ficar em silêncio, sem parecer desconfortável, o cérebro do outro começa a prestar mais atenção. Começa a tentar entender o que está acontecendo. Começa a sentir curiosidade. E curiosidade é um dos primeiros passos da atração. Outro sinal muito forte é o ritmo. Pessoas inseguras fazem tudo rápido demais. Falam rápido, se mexem rápido, respondem rápido, reagem rápido. Parece que estão sempre tentando acompanhar alguma coisa. Já pessoas seguras parecem ter tempo. Elas não têm pressa para responder, não têm pressa para reagir, não têm pressa para provar nada. Esse ritmo mais calmo transmite controle, e controle transmite força emocional. E força emocional gera respeito antes mesmo de gerar atração. E sem respeito, a atração quase nunca acontece de verdade. A psicologia social mostra que o cérebro humano associa estabilidade com segurança. E segurança gera conforto emocional. Quando uma mulher sente que está diante de alguém que parece emocionalmente estável, o sistema de defesa dela diminui. Ela não sente que precisa ficar alerta o tempo todo. Ela não sente que precisa analisar cada palavra. Ela simplesmente começa a relaxar. E quando alguém relaxa perto de você, isso já é um sinal muito forte de conexão. Não porque você fez algo específico, mas porque a sua presença não gerou tensão. E isso, hoje em dia, é raro. Também existe algo que poucos homens entendem sobre aprovação. Quanto mais você tenta ser aprovado, menos interessante você parece. Isso acontece porque o cérebro interpreta essa tentativa como necessidade, e necessidade transmite fraqueza emocional. Não porque seja errado querer ser aceito, mas porque quando isso fica visível demais, a outra pessoa sente que está em posição de poder. E quando alguém sente que tem poder total na interação, a atração diminui. A atração cresce quando existe equilíbrio. Quando nenhum dos dois parece desesperado, quando nenhum dos dois parece dependente, quando nenhum dos dois parece estar tentando controlar o resultado. Homens que despertam atração, sem falar quase nada, geralmente têm uma característica em comum. Eles parecem confortáveis com qualquer resultado. Se a conversa continua, tudo bem. Se a conversa acaba, tudo bem. Se a pessoa se interessa, tudo bem. Se não se interessa, tudo bem. Esse tipo de postura transmite uma mensagem muito forte, porque mostra que a identidade daquele homem não depende da reação de quem está na frente dele. E quando alguém não depende da reação dos outros para se sentir bem, automaticamente parece mais forte, mais estável e mais interessante. Existe também a forma como o homem reage quando algo não sai como esperado. Homens inseguros ficam visivelmente afetados. Tentam consertar, tentam explicar, tentam compensar, tentam agradar mais. Homens seguros simplesmente continuam sendo quem são. Não mudam o tom, não mudam a postura, não mudam a energia.
Isso transmite uma sensação de controle interno muito grande, e o cérebro humano respeita quem parece ter controle sobre si mesmo. Antes mesmo de existir desejo, existe respeito, e antes do respeito, existe percepção de estabilidade. Talvez a parte mais difícil de entender seja que essa presença não pode ser fingida por muito tempo. Você pode tentar imitar postura, imitar comportamento, imitar tom de voz, mas se por dentro você está desesperado por aprovação, o corpo mostra. A linguagem corporal mostra, o olhar mostra, o ritmo mostra. E é por isso que muitos homens tentam técnicas, tentam frases, tentam estratégias, mas continuam tendo os mesmos resultados. Porque o que gera atração não é a técnica isolada, é o estado emocional por trás da técnica. Quando você realmente se sente confortável com quem você é, quando você não está tentando provar nada o tempo todo, quando você não está com medo de não ser aceito, quando você não está dependente da reação de alguém para se sentir bem, a sua presença muda. O jeito de falar muda, o jeito de olhar muda, o jeito de se mover muda. E as pessoas percebem isso sem saber explicar por quê. Elas só sentem que tem algo diferente ali, algo mais sólido, algo mais estável. Algo que não parece estar tentando chamar atenção, mas chama a atenção mesmo assim. E é exatamente isso que faz algumas mulheres se sentirem atraídas por um homem que quase não falou nada. Não foi a frase perfeita, não foi a cantada, não foi o elogio, foi a sensação, foi a presença, foi a calma, foi a segurança, foi a falta de necessidade de provar alguma coisa. E quando a atração começa nesse nível, ela costuma ser muito mais forte do que quando começa apenas pela conversa. Se você está percebendo que esse tipo de assunto faz sentido para você, se você gosta de entender a parte psicológica por trás da atração, da presença e do comportamento humano, então me diz aqui nos comentários. Você quer mais vídeos nesse estilo, falando sobre esse lado mais profundo da mente, da linguagem corporal e da forma como as pessoas realmente se conectam sem precisar dizer quase nada? Porque dependendo da resposta de vocês, eu posso trazer muito mais conteúdos como esse aqui no canal.